Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao podcast sobre calorimetria direta e a sua revolução na nutrição. Vocês são mais que bem-vindos. Hoje a gente está aqui compondo a mesa aqui com o meu irmão, meu sócio Sérgio Nascimento. A gente vai falar um pouquinho sobre a calorimetria. Hoje tem dois convidados mais que especiais aqui, Dr. Vitor Amaral e doutora Lorena Souza. Sejam muito bem-vindos. E é um orgulho para nós poder falar um pouquinho sobre calorimetria, já que a MDI é a primeira empresa brasileira e na América Latina a produzir esses equipamentos. Então, vai ser muito importante para quem está nos ouvindo, nutrólogo, nutricionistas, o pessoal que tem muito interesse no assunto, poder tirar um pouquinho das dúvidas hoje. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá. A primeira pergunta aqui para o Dr. Vitor. Eu queria começar pedindo para que você nos explicasse, e para quem também está nos assistindo, o que é a calorimetria indireta. E eu vou dar uma emendada, porque para o leigo, quando a gente fala sobre calorimetria, muitas vezes ele não sabe que a calorimetria é exatamente aquela questão de o gasto calórico, quantas calorias ele gasta por dia em repouso ou em exercício. Mas quando fala calorimetria, parece que dá um bug, a pessoa às vezes não entende. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Primeiro, Cristian, gostaria de agradecer o convite, né? E parabéns pela iniciativa de vocês, por esse podcast, para a gente conseguir realmente elevar, né, esse exame de calorimetria para a saúde como um todo. Perfeito. Porque a MDI realmente vem revolucionando a área da saúde sem conflitos de interesse, porque é uma empresa que eu conheci, já trabalhava com calorimetria, e depois eu vi que tem um grande diferencial, que depois a gente pode entrar em mais detalhes, Perfeito. Que são realmente os dados analisados. Toda calorimetria indireta é um analisador de gases, mas nem todo analisador de gases entrega todos os dados que são analisados. Perfeito. Então esse já começa o diferencial de vocês. Uhum. E não deixando de lado, me apresentando, né? Sou o Vitor Amaral, sou nutricionista e também professor de educação física. A primeira formação foi na parte de educação física, dei aula há muitos anos e depois migrei para nutrição e hoje atuo na nutrição clínica e esportiva. Tô vendo aí pelo seu tamanho, é o tamanho do braço do cara, Sérgio. Tá vendo aí? Que ótimo. Faz parte. Tem que fazer a prática, né? Perfeito. Não adianta só a teoria e prática. Você une as duas coisas, né, professor? Exatamente. Legal. E até inclusive eu vindo para o podcast, né, sou de Fortaleza, conhecendo Salvador pela primeira vez, e uma citação do livro, né, Fazendo Amigos, né, influenciando pessoas ali, como fazer amigos e influenciar pessoas. Carnegie, fantástico. Logo no início já fala sobre o quê? Sobre ninguém aprende ensinando. Ou seja, você ensinar uma pessoa, ninguém vai aprender. Por quê? Porque só aprende com a prática, é o fazer, é a atividade. É verdade. Então o que acontece? Muitas pessoas têm informações, mas não colocam em prática e aí não aprendem. Aí perde o aprendizado. Tem razão, tem razão. Mas é muito legal. Doutora, quer acrescentar alguma coisa sobre a dúvida, muitas vezes, do nosso ouvinte aqui, do nosso telespectador, do nosso espectador? O que é a calorimetria indireta? A calorimetria indireta é uma grande confusão para muitos, né? Até para o paciente, inclusive, para alguns nutricionistas também. E eu já aproveito também para agradecer. Eu achei a proposta muito interessante, porque quando me veio a proposta de ter a calorimetria indireta também, dá aquele frio na barriga, porque parece ser algo impossível, né? Mas ele é real, ele é possível. Só que muitas vezes durante a graduação, esse exame ele vai se distanciando da gente e a gente não entende o porquê. Mas ele é tão preciso, como é que ele é tão distante da nossa realidade enquanto nutricionista? Então, me trazer aqui, que acabei de aderir ao equipamento, trazer Vitor aqui, que tem mais tempo, né, com esse equipamento. Então, são duas perspectivas diferentes, são duas práticas diferentes, né? Tenho muito a aprender ainda para chegar no nível de Vitor. Estou aqui sempre aprendendo. Mas eu vim agradecer. Meu nome é Lorena, sou nutricionista daqui de Salvador, tenho uma clínica de nutrição estética.
Então, todo o meu atendimento é voltado para mulheres. Então, aí já vem a grande questão da calorimetria. Bom, todas as mulheres já vêm para o meu consultório falando, meu metabolismo é lento. E aí, a calorimetria que vai quebrar essa questão, né? Essa dúvida da paciente, de fato. E uma dúvida nossa, realmente. Porque muitas vezes o metabolismo da paciente realmente é um pouquinho mais lento. Às vezes não é. Às vezes ela se esconde, né? Ela se esconde atrás desse resultado. E quando eu tenho um exame que dá tanto direcionamento quanto esse, tanto para mim quanto nutricionista, isso me dá um respaldo na minha prescrição, né? Quanto para o paciente, ele sai dali confiante. Não, aqui eu entendi que meu metabolismo, se ele consegue me entregar um resultado melhor ou não, realmente preciso aprimorar, seja o treino, seja a alimentação, e aí a gente vai seguindo as condutas. É legal isso. A gente falando sobre isso, uma das coisas que o HandMatch faz, o 2 e agora com o lançamento do 3, uma das coisas que a gente sempre vê o pessoal falando é a TMB, né, que é a taxa metabólica basal. De que forma, eu queria ouvir tanto o Dr. Vitor quanto você, doutora Lorena, de que forma a TMB facilita o teu dia a dia numa dieta ou no tratamento com o paciente, na melhor assertividade para ele atingir o objetivo, porque ele vai lá atrás de um objetivo, ou acelerar o metabolismo, ou acertar na dieta para conseguir se manter no peso ou perder peso. De que forma o equipamento pode ajudar vocês nessa questão da TMB? Olha só, fazendo uma analogia, eu gosto muito de carro, eu sempre faço essa analogia com carro. Primeiro, se você compra um carro, quando você vai comprar um carro, você sabe se o carro tem um motor 1.0, se é 2.0, ou seja, você sabe a potência daquele motor. Se você compra um carro mais potente, logo ele vai consumir mais, ele vai ter mais desempenho, vai ter que ter mais combustível. Perfeito. Então o rendimento dele acaba sendo limitado ali pelo tanque de combustível. Então tem que realmente ter cuidado com essa relação combustível. Se você compra um carro 1.0 é mais econômico, assim é o nosso corpo. Então a calorimetria serve exatamente para ter essa finalidade. O que é a TMB? Taxa metabólica basal. É o quanto de caloria o corpo necessita para sobreviver e manter as suas necessidades vitais. Manter os órgãos funcionando, os processos metabólicos, os milhares de reações químicas acontecendo em todo momento. Ou seja, nosso corpo tem um gasto e não é pouco para estar vivo. Perfeito. E aí fazer a analogia e agora, quando a gente faz o exame de calorimetria, a gente sabe qual é a potência do seu motor. Perfeito. Então, que legal. Você tem um motor 1.0 ou 2.0 e pasmem, estética não está ligado à efetividade do seu motor. Uma pessoa grande, ou de músculo ou de gordura, pode ter um metabolismo mais baixo do que uma pessoa magrinha, uma pessoa mais fininha. Perfeito. Então a efetividade, a potência do seu motor, você só sabe com a calorimetria, que é essa taxa metabólica basal. É igual um Fusquinha. Você comprou um Fusquinha ali, tá ali, velhinho. O que é que você imagina? Motorzinho fraco. Mas aí o cara trocou o motor do Fusquinha e botou um motor mais potente. Falando de carros mais simples, pegou uma Ferrari, motor de uma Ferrari dentro de um Fusquinha. Então, se você fez essa mudança, aquela estrutura aparentemente que parecia frágil, não é mais em relação à potência do motor. Perfeito. E não a estrutura. Então essa analogia que tipo, eu não sei como é que está o seu metabolismo. Você é um idoso saudável que está com um metabolismo efetivo, né? Você realmente é um jovem que realmente não é saudável, que pode ter um metabolismo menos efetivo. Então essa efetividade é o que a gente consegue ver com a taxa metabólica basal, com a calorimetria. Que legal, isso é muito bacana. Excelente resposta. Doutora Lorena, na sua prática, como é que você usa a TMB para dar uma calibrada ali na dieta das meninas ou ajustar essa taxa metabólica delas? Perfeito, adorei a comparação, foi muito boa realmente. É justamente isso, a gente encontra perfis de pacientes diferentes, né? E às vezes a gente tem um julgamento quando a gente bate o olhar, assim, a gente fala, pode ser realmente um metabolismo que esteja dificultoso. Quando a gente faz o exame, não. A gente percebe que não. Então, eu acredito, se eu pudesse resumir a calorimetria dentro da minha prática em uma frase, eu falaria otimização de tempo. Porque enquanto nutricionista eu consigo otimizar o meu tempo e o tempo do meu paciente. Porque a chance de erro é cada vez menor, né? Quando eu tenho precisão nos resultados. Então, quando eu tenho um exame mais preciso, um exame que me entrega ali um respaldo, uma resposta, um direcionamento, eu sei que eu vou errar muito menos com aquele paciente. Aquele paciente vai ter mais resultados. Por consequência, ele volta de um tempo mais curto. Então, hoje, se eu puder
dentro da minha experiência, se eu pudesse resumir, a partir do momento que eu inseri a calorimetria como um dos exames da clínica, seria a otimização de tempo. Otimizou muito meu tempo e o tempo do meu paciente. Legal. Isso é bacana, porque o que acontece? Todo paciente que vai na clínica de vocês, não vou falar todo, mas aquele que vai em busca ou de perda de peso, ou até mesmo em busca de ganho de massa, porque não, eu como, mas eu não consigo ganhar massa. Ô, doutor Vitor, você que é grandão, me dá uma dica, como é que eu faço para ganhar massa? Porque eu já vi o contrário. Eu trabalhei com um e ele era magrinho, e às vezes ele fala assim, poxa, chefe, eu como pra caramba, eu vou lá e malho, mas eu continuo palitinho. Ele era muito magro. E eu falava com ele, cara, você vai ter que procurar um nutricionista para ele dizer o que você vai ter que comer, para que você não fique gordo, mas que você ganhe massa muscular. Então, só que ele nunca fez isso e continuou magro, e está magro até hoje. E tem gente que você fala assim, olha, como a questão mesmo, poxa, eu não sei, a pergunta próxima que eu vou fazer tem muito a ver com isso. Porque antes de existir o nosso equipamento, claro que existiam outros equipamentos disponíveis, só que a diferença era o custo, era um valor muito alto. Os produtos passavam de 300 a 400 mil reais para você adquirir um equipamento para fazer a calorimetria. Hoje a gente tem um equipamento extremamente acessível às pessoas e eu queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro a doutora Lorena, depois o Vitor, como era a prática de vocês antes de terem acesso ao equipamento, o HandMed, que faz a medição desse consumo calórico em repouso. Eu costumo dizer que era como era antes de Cristo. Um papelzinho na mão e algumas fórmulas, né? O nutricionista, ele sai com algumas ferramentas da graduação, ferramentas que eu costumo dizer que são ferramentas mais rasas, de fato, né? Que são as fórmulas nutricionais. A gente tem Harris-Benedict, a gente tem Cunningham, e dentre elas a gente tem várias outras fórmulas nutricionais, que basicamente é o peso, a altura e o sexo da paciente também idade importa. Também. Idade, isso tudo. E a gente faz aquele cálculo ali para estimar uma taxa metabólica, né? A gente tem como fazer isso manualmente, como era antes de Cristo, né? Sim. Cálculozinho, uma calculadora. Como a gente também tem as ferramentas como bioimpedância, que também dá aquele resultado final. Só que tem uma taxa de erro muito grande, porque o peso ele vai variar de acordo a muitos cenários. Perfeito. Principalmente eu que trabalho com mulheres, a gente sabe que tem uma retenção hídrica muito forte, né? Principalmente quando fala de mulheres com algum problema na saúde da mulher, mulheres com lipedema, então tem essa questão do peso, né? Então quando a gente usa o peso para ser um parâmetro de taxa metabólica, aí a gente pode superestimar ou realmente dar uma reduzida na taxa metabólica dessa paciente sem alguma necessidade, né? Colocar a paciente para fazer um déficit que não tem necessidade, colocar um paciente para fazer um superávit que ainda não está preparada. Então a gente usava, graças a Deus não usamos mais, a gente usava essas fórmulas, né, e a bioimpedância. Legal. E na tua prática, doutor Vitor? Eu já utilizava antes, né, outros equipamentos, como você bem falou, que realmente o custo era muito mais elevado e não entregava, infelizmente, os dados, né, que a MDI entrega. Legal. E aí o que acontece? Ainda antes, né, não vou entregar a minha idade, né, e antes, quando eu ainda fazia com porque cálculo, a doutora Lorena é do tempo de Jesus, você já viu, né? Esse rostinho condena, ela é muito velha. Então sou antes de Cristo também, né? Antes de Cristo, tamo junto. Então o que acontece? Se não tem o equipamento, que é de forma precisa saber realmente como está o gasto, né, como é que está realmente o funcionamento daquele metabolismo, são fórmulas matemáticas, como a Lorena falou. Então, existem várias fórmulas matemáticas hoje para a gente tentar minimizar os erros. Para atletas, para obesos, para jovens, tem fórmulas, mas quem não tem realmente o recurso ou infelizmente não tem hoje é conhecimento de qualidade. Informação é diferente de conhecimento. É verdade. Porque informação é o que não falta nas redes sociais. Aí o que é que você seleciona para poder você usar como conhecimento? Aí você tem que saber selecionar essas informações. Então você, de forma gratuita, como essa que a gente está fazendo, então você consegue ver realmente muitas informações que vai utilizar o seu conhecimento. Então muitas pessoas hoje não utilizam a calorimetria por falta de conhecimento de qualidade. Legal. Porque os investimentos hoje realmente é bem mais baixo do que anteriormente, mas mesmo assim as pessoas ainda acabam dando prioridade a outros investimentos num consultório. Todo mundo quer um consultório bacana, né, um lugar realmente aconchegante, mas gasta muito dinheiro com a estrutura, por exemplo. É quando eu falo de calorimetria, é caro.
Verdade. Mas não é caro. Então, tipo, você pode fazer algo mais minimalista e ter equipamentos que vai te dar muito mais precisão nas suas condutas. Assertividade. Perfeito. Outro dia desse eu estava vendo um podcast aí, uma pessoa falando sobre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta, e sabedoria é saber que você não pode colocar ele na salada de fruta. Perfeito, né? perfeito. Então, porque às vezes a gente tem acesso à informação, mas o que fazer com essa informação é que faz grande diferença. E uma pergunta também, referente a esse tema, eu vi a doutora falando sobre Aedes Benedicti, né? Que é hoje, eu acho, a fórmula mais usada ainda, para determinar a taxa metabólica basal. E uma observação interessante, que a gente sempre coloca isso, é que esse estudo teve sua primeira publicação em 1919. Como era o estilo de vida das pessoas quase no tempo de Jesus. Em 1919. Então, algo que a gente ouve muito dos nossos clientes e dos pacientes, vocês vão poder complementar isso, por exemplo, a taxa metabólica que eu tenho visto nas mulheres é sempre superestimada quando eu comparo com Aedes Benedicti. Justamente por isso. Como era a vida das mulheres em 1919? Quais eram os hábitos, o estilo de vida? Perfeito. Hoje é totalmente diferente. Então essa é uma das importâncias de ter os métodos que faz a leitura direta da taxa metabólica. É especificidade também, né? Por isso que existem também fórmulas específicas. Esse é o mais genérico, é depois para obesos. Tem o Mifflin. Então tem outros para atletas de Cunningham. O de Cunningham utiliza a calorimetria como referência. Sim. Que a calorimetria não é um equipamento novo. E aí a pergunta que eu queria emendar antes de passar para o próximo tópico, que eu vi que a doutora Lorena comentou, que existe também uma forma de medir a taxa metabólica basal que é bastante popular e bastante utilizada, que é utilizando a bioimpedância, a balança de bioimpedância. Perfeito. Então, se vocês puderem explicar para nós qual é a diferença da taxa metabólica da balança de bioimpedância para a taxa metabólica da calorimetria indireta. Existe uma diferença muito grande, né? Quando eu vou analisar a minha prática clínica. Como eu falei, quando a gente fala da taxa metabólica através da bioimpedância, a gente tem um peso como parâmetro. E aí a gente já começa a errar um monte de coisa, dependendo de qual é o paciente, né? E aí quando a gente fala de mulheres, estilo de vida, e se a gente for ponderar também um fato importante, que é doenças associadas, patologias associadas, hoje a gente vive numa sociedade no qual as mulheres, os homens também, mas especificamente as mulheres, a gente tem umas questões metabólicas associadas, né? Antigamente a gente poderia até ter, mas não era tão grande quanto é hoje. Sim. Ou não, realmente talvez seja maior hoje do que antes. Então isso tudo vai afetando aquela hidratação daquela mulher, aquele metabolismo daquela mulher. Então a bioimpedância ela vai utilizando o peso como referência, mas esse peso do que ele é composto, né? Ele é composto de água, de músculo, de gordura. Então ele pode, como eu falei, informei, ele pode superestimar. Ou não, ele pode dar um metabolismo muito baixinho para o paciente. A paciente fazer aquele déficit morrendo, sem necessidade de estar sendo feito. E ainda assim não conseguir sair do lugar nos resultados. Quando a gente utiliza a calorimetria para fazer essa análise, a gente vai fazer uma análise dessa taxa metabólica de forma diferente, né? A gente vai fazer a análise através ali do oxigênio, né, consumido, para ver toda essa transfusão ali dos consumos de oxigênio e a transfusão de dióxido de carbono. Então é um tipo de análise muito precisa, é uma análise diferente, é uma análise que as chances de erro são muito menores. Eu diria quase nenhuma quando a gente vai ver estudos, quando a gente vai comparar. Então a bioimpedância, infelizmente ou felizmente, é um dos exames que a gente mais utiliza hoje na nossa prática, porque a graduação aproxima muito ela da gente, mas isso não quer dizer que ela é a melhor, como também não quer dizer que a calorimetria ela precisa estar mais próxima, que eu sempre tenho trazido, inclusive, isso no Instagram. A necessidade que os nutricionistas precisam estar próxima dessa ferramenta, porque é libertador pra gente enquanto nutricionista, porque a gente tem certeza do que a gente tá vendo. E é incrível como a calorimetria traz essa segurança que a bioimpedância não traz, né? Eu, quando faço a bioimpedância e eu não utilizo a calorimetria, eu faço, mas deixa eu analisar outros cenários aqui, de acordo com aquele resultado. Quando eu faço a calorimetria, eu tenho certeza. Que legal, bacana. Na sua prática, doutor Vitor, o equipamento, eu queria que você contasse um case, poxa, o que mudou antes de ter o diagnóstico com o equipamento e quando você não tinha o equipamento. Um case, olha, mudou completamente, não mudou. Eu queria, se você tem aí de memória algum caso interessante.
Olha só pegando ali um pouquinho da bioimpedância, já que Sim. o Sérgio perguntou. Uhum. Então, assim, a bioimpedância nada mais é do que um equipamento para avaliar a composição corporal. Que fique bem claro. Beleza. Então, você vai avaliar quanto de gordura, massa muscular, estrutura óssea, água, resíduos, etc. Essas informações vai calcular uma previsão da taxa metabólica basal. Então, previsão, estimativa, são fórmulas matemáticas. É uma máquina que está avaliando a sua composição corporal e indiretamente está dando ali a taxa metabólica basal. Por isso que não deve ser utilizado como referência e é completamente diferente da calorimetria. A calorimetria é a forma direta de analisar o seu metabolismo. Não é avaliar, analisar o metabolismo. Perfeito. Então, composição corporal você escolhe se é bioimpedância, se é ultrassom, se é adipômetro. Tu tem métodos de avaliação da composição corporal. Legal. Diferente do metabolismo, que só existe uma forma de analisar o metabolismo, calorimetria. Pode ser da MDI, como pode ser de outras empresas, mas enfim, é analisador metabólico. Perfeito, perfeito. Essa é a diferença. Uhum. Então, quando se tem os dois, nunca deixe de lado que a preferência sempre é a calorimetria. Para quem não tem a calorimetria, aí utiliza ou dobras, né, ou referências, ou utiliza, no caso, a bioimpedância, né? Eu costumo dizer que é um complemento, né? Um Exato. completa o outro. Bom, isso aí é o que a gente mais ouve, né, quando a gente está nos congressos. As pessoas falam, mas eu já tenho uma balança de bioimpedância. E a gente sempre gosta de falar, olha, ele é complementar. O HandMatch é um equipamento que ele é considerado padrão ouro, porque de fato ele vai fazer a análise do teu consumo. A balança vai te ajudar, vai ajudar você na assertividade com o seu paciente, como o Dr. Vitor bem explicou, na composição corporal e tal. Mas para você de fato saber qual é o consumo diário daquele paciente em calorias, é necessário fazer o uso do equipamento para fazer um bom diagnóstico. Até porque para a gente chegar em uma composição interessante que o paciente deseja, a gente precisa de entender sobre o metabolismo do paciente, né? Então é dependente, totalmente dependente disso. Não, é perfeito. Por isso que existe ainda essas dúvidas. Mas são questionamentos que é por falta puramente de conhecimento. Perfeito. Porque são coisas completamente diferentes. Sim, então sim. Tem gente que ainda prefere utilizar a bioimpedância pela praticidade. Ele quer um equipamento que resolva a sua vida de uma forma geral. Ele quer uma máquina que apareça tudo de uma vez só. Não, tem o metabolismo, tem a composição. Só basta também ter um equipamento que inclusive monte a dieta na hora para ele ainda. Né? Que não faça nada. Porque eu vejo muito isso. Infelizmente, colegas que eu já dei aula para médicos, para colegas onde tinha a bioimpedância e comprou a calorimetria. Dei uma aula sobre a calorimetria. No final ele disse, eu prefiro ficar utilizando a bioimpedância, eu vou vender a calorimetria porque é muito complexo, porque tem que interpretar muitos dados. Aí eu falei, tá de brincadeira. Eu falei, tudo bem, se realmente você acha mais prático, mas ficou claro que existe uma diferença? Ah, ficou, mas a outra é mais fácil. Tá tudo bem. Eu posso me arriscar e polemizar um pouco? Sérgio, você está aqui para isso. Eu fiz sempre, ainda falei que a classe que não era pra falar. A gente está na hora do almoço, então põe pimenta nesse negócio aqui. A gente está na Bahia. Põe pimenta. Se vocês tivessem que escolher ou a balança de bioimpedância ou um calorímetro, posso escolher um equipamento só. Eu não tenho grana para os dois. O que você compraria? Para mim, calorimetria. Calorimetria. E a gente não combinou, né? Não tá combinado, é verdade, gente. É sério. Não combinamos isso, não. Não tem dinheiro para medir o paciente, pega uma fita métrica e vai lá, faz a fita métrica. Ou então compra adipômetro, não é nem o científico não, compra um clínico. Falta documentação, falta do paciente. De plásticozinho. Ah, mas ele não vai ter respaldo na precisão. Sabe qual é o respaldo da precisão? É você fazer a dobra e ver que hoje deu 10 milímetros e você vai usar o mesmo equipamento, a referência vai ser a sua. Você vai publicar em um artigo. Então você não precisa referenciar, você está acompanhando a evolução daquele paciente. Perfeito. Então vai e investe no equipamento que é preciso e nos outros que talvez não possa ter tanta precisão em referência a uma literatura. Aí você vai ter a comparação de dobras, como a Lorena falou, de repente a foto. Aí tem outros meios. E pronto, legal, é mais fácil. É interessante isso. Eu defendo ainda mais a ideia da calorimetria pelo fato também da gente conseguir ter um desenvolvimento ao longo do processo, porque a bioimpedância, ela dá uma estimativa ali de taxa metabólica, né, um percentual de gordura, um percentual muscular, mas aí quando o paciente entra no efeito platô, a gente não sabe o que está acontecendo.
Aí muitas vezes tá com o médico tá com um monte de medicamento associado para emagrecimento, mas não tá indo para lugar nenhum. Como é que tá o metabolismo? Como é que a gente sabe como é que tá o metabolismo desse paciente? Perfeito. Então, eu acho que a gente consegue progredir mais com a calorimetria do que com a bioimpedância. Eu acredito que a bioimpedância tomou uma fama no qual os pacientes gostam, mas para um nutricionista, se eu pudesse escolher para poder otimizar o meu paciente, otimizar os resultados do paciente, seria a calorimetria. Legal. Sérgio, botando pimenta aí. Vale ressaltar que sem conflitos de interesse. Isso é legal, gente. Olha, eles não estão recebendo para estar aqui, eles foram convidados. Tá certo? Então, para nós é muito importante a isenção da resposta de vocês, porque, de fato, nós vamos impulsionar de montão esse podcast aqui para que as pessoas, de novo, tenham conhecimento e saibam aplicar o conhecimento na sua prática diária com o seu paciente. Porque o intuito da empresa, isso eu já vou passar a pergunta aqui para o Sérgio, né? Quando a gente... Sérgio, já aproveitando então o gancho, o que foi que motivou você, porque você está nesse mercado de calorimetria há muitos anos. Sérgio é meu sócio, é fundador da MDI, junto comigo e com o Luiz. E eu queria que você falasse um pouquinho, até para eles e para quem está assistindo a gente, o que foi que te motivou a construir esse equipamento. A gente sabe de todo o esforço e todo o investimento que foi feito para que a gente chegasse nesse nível de tecnologia. Mas, de fato, nós sabemos que são poucos fabricantes no mundo. Me corrija se eu estiver errado, mas são 5 fabricantes no mundo e nós somos um deles. Então, o único na América Latina, né? É muito orgulho para nós, brasileiros, baianos, produzir um equipamento aqui com tamanha tecnologia, facilitando o dia a dia de vocês, nutricionistas, nutrólogos, e claro que nós temos outros modelos também para a medicina do esporte e para também o pessoal da cardiologia. Mas fala um pouquinho aí, Sérgio, só sobre isso, porque é importante o pessoal saber. Certo. Então, na realidade eu trabalho com um analisador metabólico fazem 20 anos já, né? E na empresa que eu trabalhava, o equipamento que a gente comercializava, ele foi descontinuado. E aí surgiu a ideia de a gente fazer um analisador de gases. E a gente pode falar depois um pouquinho o que é o analisador de gases efetivamente do ponto de vista técnico e prático. Mas o principal objetivo não era fazer o calorímetro. E o Cleuder deve lembrar disso. Verdade. Era fazer um equipamento para cardiologia. E foi numa janta, que depois a gente vai lembrar, que a gente decidiu lançar um produto para calorimetria indireta. Por quê? Porque a gente percebia que há uns 10 anos atrás, alguns nutricionistas queriam comprar alguns analisadores para usar como calorímetro. Só que os equipamentos não estavam prontos para isso. Por quê? Porque o equipamento era desenhado para atender a área de cardiologia, uma outra aplicação. Aí o pessoal fazia planilha de Excel, pegavam os dados, anotavam os dados lá na tela do computador, faziam os cálculos e entregavam isso para o seu paciente. Eram poucos, mas começou a aparecer esse tipo de cliente. Numa conversa, estava eu, o Cleuder e o Luiz, nosso sócio, e a gente enfrentando vários desafios aí de regulatório e certificação de produto. A gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos lançar então um calorímetro, vamos começar a trabalhar esse mercado no Brasil. A gente sabia que tinha algumas opções importadas que com um custo muito elevado e por isso não era popular no Brasil. E aí nasceu o RendiMatch Fit, que foi um equipamento que, na minha opinião, o Cleuder pode falar um pouco também, a ideia foi meio despretensiosa. A coisa foi crescendo, o mercado, a gente foi abrindo este mercado e hoje é, sem dúvida nenhuma, o nosso... Campeão de vendas. Campeão de vendas, assim, disparado. Não que a gente não atenda os outros nichos, são muito importantes para nós, mas a calorimetria a gente... E muito interessante, e isso é uma questão que a gente pode conversar também, finalizando aqui a minha resposta, como a gente percebeu que no início do nosso trabalho, que fazem aí 6 anos... como tinha nutricionistas, nutrólogos, médicos que não conheciam o método. Não conheciam. A gente teve que desbravar isso, preparar mercado
Literalmente não é? abrir um nicho que não existia no Brasil, porque o nicho desse equipamento de calorimetria, primeiro porque de fato só existia equipamentos importados com valor muito alto, e tem muita gente, como a doutora Lorena falou, que ele não tinha o entendimento do quanto é preciso, quanto essa questão do padrão ouro para você fazer a análise metabólica para o nível de assertividade. E do outro lado, o Dr. Vitor complementa dizendo, olha, eu ensinei, eu falei, mas as pessoas às vezes não, eu vou ficar aqui que é mais fácil. Então, até para quem está assistindo, saber do teu médico, do teu nutricionista, qual é o equipamento, qual é a metodologia que ele usa, vai facilitar. A doutora Olena falou algo para mim que é impressionante, para mim é o mais importante, é o encurtamento de tempo, porque até que você acerte a dieta do seu paciente sem esse equipamento, eu imagino quanto tempo vocês não levariam para fazer esse nível de assertividade, porque uma das coisas que o equipamento faz, e isso para mim eu tenho muito orgulho de ter você na área de desenvolvimento como nosso diretor técnico, porque o algoritmo que foi colocado dentro desse equipamento para fazer a medida da calorimetria não é só isso, ele vai medir outras coisas. Eu queria muito que o Sérgio falasse também sobre a questão do consumo, de carboidrato, de proteína, e isso para mim é fantástico, porque melhora muito na assertividade de vocês na composição de uma dieta para o paciente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sérgio. Claro. E aí, acho importante até a gente colocar o que faz um analisador de gases, que a gente vem falando. Um analisador de gases, análise de gás, e aí eu tenho a taxa metabólica basal, Eu costumo dizer que o equipamento, entre aspas, ele é muito simples, porque ele realmente analisa o gás expirado pelo paciente através dessa máscara. E o que acontece? O equipamento ele lê 3 variáveis primárias. Ele lê o consumo de O2 do paciente, então quanto que a gente está consumindo de oxigênio, que é a energia, que é, enfim, o que nos possibilita, é o combustível que o Dr. Vitor havia falado. Ele mede a produção de CO2, então quanto que eu estou produzindo de CO2, e ele mede a quantidade disso tudo, que a gente chama de VE, de ventilação, que é medido em litros por minuto, que é uma unidade muito famosa na calorimetria também. Bom, tendo essas medidas, então ele faz essa análise, claro que eu estou simplificando, existem outros sensores, ele mede pressão barométrica, mede temperatura, mede uma série de outras situações para poder entregar esse dado com precisão. Tendo esses valores, eu tenho um valor que a gente chama de coeficiente respiratório, que é a relação entre o VCO2, volume de CO2 produzido, dividido pelo volume de oxigênio consumido. Esse número mágico me dá uma informação que aí vocês vão poder falar muito melhor que eu, que é riquíssima, que é o que o Cleuder falou. Ele permite que, dentro da taxa metabólica basal, eu consiga dizer o que o paciente está queimando de gordura e o que ele está queimando de carboidrato. Eu tenho o perfil metabólico do paciente. E mais, em algumas situações, que é um pouco mais complicado no Brasil, mas em algumas situações que eu consiga com o meu paciente o N2 urinário de 24 horas pelo menos, eu consigo dizer quanto que ele está queimando de proteína. Fantástico. Então eu tenho os 3 substratos, as 3 queimas, e aí eu não vou entrar na área de vocês provavelmente vão falar melhor do que eu o que vocês vão fazer com isso. Mas basicamente o equipamento ele funciona dessa forma e entrega essas funções que eu acabei de mencionar. Legal demais. Isso é importante porque quando a gente está falando sobre isso, às vezes a gente acha que é só o número em si, da calorimetria, o gasto, mas ele entrega muito mais que isso, o Dr. Vitor já bem disse. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, no impacto na clínica de quem não tem ainda, porque muitas vezes o pessoal, é caro, e eu digo que não é caro quando a gente compara com equipamento importado. Mas o que a gente ouve de muitos dos nossos clientes cara, desde que eu comprei,
eu passei a cobrar o uso da calorimetria e o próprio paciente pagou o equipamento, ainda me deixou rentabilidade, porque você vai estar vendendo para o seu paciente a análise, o exame, para a sua assertividade. Eu queria ouvir de vocês quais os impactos na clínica de vocês, desde que vocês compraram, não só na assertividade, mas também na possibilidade de fazer isso uma forma de gerar rentabilidade para o seu negócio. Perfeito. A gente falou até isso, estava conversando com o Sérgio hoje mais cedo. Então, assim, o grande erro é de todos os profissionais da saúde quererem pensar em rentabilidade em primeiro ponto, Sim. na calorimetria ou qualquer equipamento que possa realmente fazer parte do seu consultório. Legal. Porque quando a gente falou de assertividade, de melhorar suas condutas, então, assim, primeiro é posicionamento e autoridade. Como eu quero me posicionar? Eu quero ser o melhor e atender de forma mais precisa? Você vai valorizar o seu trabalho. E indiretamente, existe aquela diferençazinha de preço e valor, né? Preço Sim. é o que você paga, valor é o que você entrega. Uhum. E hoje, por exemplo, no meu consultório, as pessoas acham barato minha consulta porque eu entrego mais valor. Perfeito. Tem colegas com um preço mais alto nas suas consultas, mas não fazem uma boa composição corporal, não avaliam o seu metabolismo, ou seja, não fazem tudo que eu faço. Então, a gente tem que pensar no valor. Então, posicionamento, em vez de pensar no preço que vai rentabilizar de forma imediata, você vai ganhar esse dinheiro valorizando o seu trabalho e entregando com mais valor. Legal, excelente. E no seu caso? Perfeito. Eu percebi através do diferencial, né? É um grande diferencial você ter a calorimetria, o que não deveria ser, né? Até porque é um padrão ouro de análises metabólicas e deveria ser comum em consultório. Eu costumo dizer que eu virei defensora oficial quando eu comento sobre a calorimetria, a pessoa... Não sei o que era. Como assim? Você é profissional de saúde, você não sabe, você não conhece. É ferramenta libertadora, pra mim, pelo menos, foi muito libertador. Muito bacana ouvir isso. Então, na prática clínica, o retorno sobre investimento, o que eu observo é, primeiro, através da fidelização. O meu paciente, ele se sente analisado de forma completa, da composição ao metabolismo, ele sente que ele não tem como fugir, que tá tudo muito amarrado, ele confia. Então, quando ele confia nesse processo, ele se debruça mais, né? Ele se dedica mais, ele quer entregar mais, porque ele viu, ele analisou, ele percebeu durante a explicação, durante os exames. Então, através dessa fidelização, eu consigo observar retorno, né? E através do diferencial, como eu citei. Então, você ter um equipamento como esse, que faz uma análise metabólica, você explicar, né, o potencial disso, porque muitas vezes, no caso que você citou mesmo do médico, né, que falou que ainda preferia ficar com a bioimpedância, oh, meu Deus, uma análise tão rápida, tão prática, é tão fluido, né? Tudo depende da forma como você encara também, como você quer sair dessa bolha, porque muitas vezes a gente quer ficar na bolha, a gente quer explicar para o paciente mais dos mesmos, sim, né? Sim. A gente não quer se debruçar sobre aquele paciente. Então, a calorimetria, eu acho que ela me tirou um pouco dessa inércia também, do tipo, olhar para além do meu paciente, e eu acho que isso é importante. A gente precisa no nosso dia a dia ter esses desafios, né, para poder entender o paciente, por que não emagrece, por que não ganha massa muscular, por que não fica grande que dentro do ouvido, né, por que não tá acontecendo isso. Então, a calorimetria me entregou esse resultado, através disso eu consegui entregar mais resultado pro meu paciente. Então, quando eu entrego mais resultado pro meu paciente, um ou outro, ou ele volta muito feliz e continua comigo, e ele ainda indica um monte de gente. Legal. Então, esse investimento, ele acaba retornando em várias esferas, através do posicionamento, da fidelização. E eu acho que o mais importante é o seu paciente estar satisfeito, sabe? Legal. O paciente tá, não, eu tô confiante. E você tá confiante também de cabeça limpa. Caramba, tô aqui impressionado com as respostas. Muito legal. Vocês são se eu puder complementar, sim. Eu também falei com... Todos a gente já comentou hoje, conversou bastante, né? Eu cheguei ontem aqui. E aí o que acontece? A calorimetria, eu gosto de brincar com os pacientes falando que é de duas formas. É um GPS... Porque a partir do momento que você faz a calorimetria, você vai saber qual é a trajetória, qual é realmente o caminho que ele vai percorrer, porque é do ponto A ao ponto B. Sim. Não tem um caminho, né? Não tem um desvio, no caminho. Não tem. Né? Apesar de nossa evolução não ser linear. Sim. Mas a gente pelo menos está traçando já um perfil ali. Perfeito. E o outro é detector de mentiras. E é detector de mentiras por conta disso. Você fez na consulta... O paciente chegou do seu consultório, avalia o metabolismo. Vou dar exemplo. Aí o metabolismo dele foi lá 1000 calorias gastando em repouso. Aí eu coloquei ali efeito terno dos alimentos, coloquei o gasto energético do treino, enfim, a gente finalizou ali
porque não é só a calorimetria que vai te entregar o gasto total do paciente, gasto energético total diário. É diferente de taxa metabólica basal. Quanto o paciente gasta para sobreviver, erro muito comum dos colegas. Compra a calorimetria e acha que o resultado da calorimetria é o quanto o paciente gasta dia. Dia para sobreviver. Ele vai passar o dia vegetando? Sem fazer nada, né? Não faz uma caminhada, não vai em lugar nenhum. Tem efeito térmico nos alimentos, ou seja, a gente gasta energia para comer e digerir os alimentos, em média de 7 a 15%. Gastando energia com a sua atividade diária, o que é que se faz? Você movimenta, você trabalha, qual é o seu tipo de movimento? E mais o exercício. Perfeito. Então, somando tudo, eu sei que quanto é que o paciente gasta. Exemplo, 2.000 calorias. Aí eu quis que ele emagrecesse. Exemplo, puramente e somente exemplo. Coloquei ali um déficit de 500 calorias. Se ele gasta dia 2.000, eu dei 1.500. Humanamente impossível ele voltar com no mínimo 40 dias, 30 dias, ganhando peso, ganhando gordura. Sim. Se eu fiz um déficit calórico, ele deveria reduzir alguma coisa. Perfeito. Se ele volta engordando, não é ganhando peso, não. É engordando, ganhando gordura, ele não fez. Aí você mostrou... É você nisso lembra que ele é o detector de mentiras. Você lembra quanto era o gasto que a gente fez aqui? Você lembra quanto é que estava a sua dieta? Agora vamos lhe avaliar. Eu falo logo isso antes dele falar qualquer coisa. Para ele logo assumir e dizer, não fiz legal, não foi dessa vez, tudo bem. Então, alguma coisa você realmente não fez... para a gente avaliar e ver realmente o resultado. Então é fundamental para qualquer profissional, porque GPS e detector de mentiras. Chegou, fez algo preciso. Eu gostei voltou, mentiras. Assuma logo. Quando eu fiz o curso, né, com o Vitor, que ele comentou sobre isso, eu fiquei, não é possível. Não é possível que o equipamento entregue isso tudo. E quando realmente a gente aprende na prática, né? Quando a gente vai pra prática, que a gente vê realmente, quando o paciente chega assim, não, mas eu fiz tudo, eu treinei, eu fiz a dieta e eu não sei o que está acontecendo, eu tô ganhando peso. Você fala, tá bom, vamos fazer a calorimetria. E que a calorimetria entrega, gente, aquilo é uma honra para o nutricionista. É lavar a alma, assim, sabe? Porque muitas vezes essa pressão é jogada sobre o profissional, né? Às vezes com você que não tá acertando a minha dieta, doutor. Exatamente, exatamente. Então, quando você para olhar e que você explica pro paciente, ó, tá, o dado é esse aqui. Tem certeza que seguiu tudo direitinho? Não foi um final de semana? E aí você vai caçando essa resposta. Ela, realmente. Foi isso, foi aquele outro momento, foi aquele aniversário. Então, essa precisão, por isso que eu falei, é libertador. Legal. É libertador pro profissional. Porque é acumulativo. As pessoas têm ali um plano alimentar, a gente fala de dieta porque a base energética vem da alimentação. Então assim, se a gente monta um plano alimentar e ele faz de forma contínua durante uma semana, ele pode em um dia colocar a semana toda a perder. Porque você fez todos os dias durante 6 dias, vamos lá, dos 7 dias, fez 6 dias consumindo somente 1.000 calorias por dia. Mas em um dia consumiu 2.000, 3.000, então a média não é mais 1.000. Pega 7 e multiplica, divide agora por todos os dias e consome. Aí vem da 1.200, da 1.300, opa. Foi só hoje um a mais, mas dependendo do a mais, ele chutou o balde, foi longe e para buscar tem que ser mais 1 a 2 semanas. Perfeito. Então se toda semana ele tem uma fugidinha, no final do mês ele diz que está fazendo a dieta, a gente não desconfia, tudo bem, você fez. Mas você fez fora da dieta alguma coisa que atrapalhou todo o planejamento. E geralmente é o que acontece no nosso dia a dia. A semana de segunda até quinta você vai ali naquela disciplina, aí chega sexta-feira, você já começa a relaxar, sábado você põe literalmente, enfia o pé no balde e domingo você fica meio depressivo. Totalmente. Poxa, o que eu fiz? Por que Bate arrependimento. Eu comi demais, eu bebi o que não devia. Então isso acontece muito. E já falando sobre isso, o Dr. Vitor falou muito no início sobre alguns tipos de pacientes, né? O atleta, o sedentário e tal. Existe alguma faixa etária ou perfil de paciente que pode se beneficiar mais, ou qualquer paciente pode ter o benefício do uso da calorimetria HandMed? Bom, não existe nem faixa etária e nem um perfil específico. Porque se é a nossa necessidade básica, então como eu fiz a analogia com o motor de um carro, ou seja, qual é a potência do seu motor para saber o quanto você precisa para sobreviver, ou para tratar alguma patologia, ou para estética, composição corporal, para ganhar massa muscular, ou para emagrecer, ou seja, não importa qual seja o seu objetivo. Primeiro começa pela quantidade, quanto? E logo próximo vem a qualidade. E como?
Então a gente precisa saber quanto o seu corpo precisa para que você obtenha os resultados que você deseja. E também não tem idade ali limitada ou algum pré-requisito. Por quê? Porque o equipamento não passa nenhuma corrente elétrica, Sim. o equipamento não corre nenhum tipo de Contaminação. estresse, Nem não contaminação, tem né? contaminação, não tem nenhum tipo de estresse, ou seja, você está com o paciente relaxado, é um paciente para ser analisado em repouso. Uhum. Então, se é em repouso, qualquer indivíduo você pode fazer sem problema nenhum. Paciente com marca-passo, é cardíaco, toma algum medicamento, não tem restrição nenhuma. E deixa eu complementar até sobre essa questão que o Cloder colocou. A gente até tem lá na empresa um colaborador, o Paulo, Sim. que ele tem diabetes. E aí a gente até está falando com outros profissionais sobre essa situação. E aí falando do padrão metabólico pelo QR, pelo coeficiente respiratório. O Paulo, por exemplo, o R dele sempre dá 1. Sempre dá 100% de consumo de gordura. De carbo, desculpa. De carboidrato. De carbo. QR sempre 1. E a gente questionou o pessoal, já alguns médicos, disseram, isso é por conta da diabetes dele. Olha que Então incrível. o equipamento pode auxiliar em algumas situações ou detectar algumas situações já de largada para o nutricionista, né? Outra coisa que vocês estavam comentando sobre a questão ali do furar a dieta, e eu volto ao QR e esse padrão metabólico, que eu acho, pessoalmente, é uma questão pessoal, muito pessoal, que a grande ferramenta desse equipamento, claro, que a taxa metabólica é importante, mas a taxa metabólica, ela varia muito, né? Então, agora o QR, não importa. Tu pode estar estressado, pode estar o QR, ele não vai errar. Uhum. E aí, falando um pouquinho do fura dieta, muitos clientes nos relatam que utilizam este valor para ver o fura dieta. Por exemplo, agora eu vou me arriscar a entrar um pouquinho na área de vocês, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, dei lá, eu tô acima do peso. Se eu fizer hoje a minha taxa metabólica basal, vai lá dar umas 2.000, um pouquinho menos, um pouquinho mais, 1.800. Talvez. Por aí, vamos lá. Deixa eu puxar pra cima. Tecido adiposo não consome O2, né? Esse é o problema. Vai ter gasto. Mas eu gasto mais porque eu tenho que levá-lo pra lá e pra cá. Tem que Aí carregar. eu tenho né? músculo também. Mas tem gasto. Bom, mas enfim. Se eu fizer hoje o meu teste agora aqui, meu R vai dar em torno de muito próximo de 0,9. O que significa isso? Que o meu consumo de carboidrato está alto. Entendi. Beleza. Comecei a fazer uma low carb. Eu era fã da cetogênica, né? Comecei a fazer uma low carb ou uma cetogênica. Meu R cai muito. E aí eu até queria que vocês comentassem sobre isso. Eu fazia cetogênica, eu tinha QR de 0,78, 0,77, 0,76, 100% de consumo de gordura. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? É impossível vocês passar uma dieta low carb com algum tipo de restrição de carbo, o cara chegar lá, fazer a taxa metabólica basal e dar um R alto. Continuar E com dar um R consumo de 1,09. gordura alto, de gordura baixo, né? Mas eu tenho uma observação em relação a E isso. eu quero é um ouvir pouco ela. polêmico. Entendeu? Você acabou de falar que consumindo um pouco mais de gordura e menos carboidrato. É isso? Faz fazer uma dieta se for Se eu fizer uma dieta cetogênica, é isso? exato. Cetogênica de 10 a 15% de carboidrato, que fique bem claro. E aí, E bastante gordura boa. exatamente, em torno de 50 a 60%, ou seja, gordura lá em cima. Isso. Mas eu pergunto, no final não tem uma caloria? Tem. Quantas calorias você consumiu? Exemplo, fez uma dieta ali de 1.500 calorias, e aí chegou lá, e o seu basal antes tinha dado 2.000 calorias. O basal. Ou seja, 1.500 tem um déficit calórico. Tem. Não importa qual foi o tipo de dieta que você fez. Entendo. Obrigatoriamente precisa ter um déficit. Para o emagrecimento tem Sim. que ter o déficit. Uhum. Agora, qualidade de emagrecimento, aí já é outros detalhes. Sim. A gente Mas, até assim, conversou sobre isso ontem. A né? base é o mínimo déficit, porque tem gente que ainda não acredita no déficit. Mas aí já foge dessa discussão. Então, assim, fez um déficit, ele quer emagrecer. Fez uma dieta pobre em carboidrato. Né? E aí ele voltou e ele não emagreceu, ou enfim, ele não viu nenhum resultado realmente da composição corporal dele. Quer saber se ele fez a dieta? Aí ele falou da avaliação novamente. Quando ele faz a avaliação metabólica novamente, se o carboidrato der mais alto, ele está com excesso de calorias ainda.
Ele não consumiu carboidrato. Mas olha só, aí é polêmico. E aí eu só vou fazer um complemento, porque não é minha área mesmo. E é uma pergunta, na realidade. Não tô querendo polemizar, não. É uma questão. O nosso corpo, ele consome predominantemente o que eu nutro ele. Disponibiliza. O que eu disponibilizo. Então, assim, é uma pergunta, tá? Se eu consumo mais carboidrato, eu tô queimando mais carboidrato. O corpo procura a forma mais fácil de quebrar a molécula e gerar energia. Eu tô certo ou tô errado? Não necessariamente dessa forma. Aí entra uma questão mais científica. Não importa como é que esteja a sua alimentação. Nosso corpo em repouso, ele vai buscar primeiro o que tem maior quantidade. Mas se eu não tenho carbo, da onde que tá saindo esse carbo? Primeiro vem da gordura. Você está em repouso. Tá. Mas você não está tendo carbo, mas vem energia sem ser o carboidrato. Gliconeogênese está quebrando a gordura de forma mais difícil, mas o nosso corpo precisa de glicose para sobreviver. Okay. Se vai ser via carboidrato, se vai ser via proteína ou via gordura. E até porque o corpo demora um tempo para fazer cetose, né? Muito. Então, ele depende desse tempo para que ele comece a usar a gordura como fonte de energia. Eu era um maníaco do cetogênico. Eu andava com um aparelhinho para medir cetose no sangue. Isso é ótimo. E aí leva 21 dias. E aí eu quebrava, você estava falando, eu quebrava a dieta no domingo, eu levava 7 dias para voltar pra cetose. Eu ficava medindo lá. Aí pegando esse gancho, acontece. Então já peguei paciente diabético, um paciente diabético, ele disse que não estava corrigindo a glicose dele, mesmo tomando ali insulina, e entendia por quê. Aí quando eu fiz a calorimetria, ele tinha um metabolismo bom, alto, mas a oxidação de gorduras dele estava baixa e de carboidrato lá em cima, passando da média esperada, que é em média de 30% a 40%, ou seja, ele estava oxidando muito mais carboidrato do que gordura, que o desejável para o equilíbrio em repouso. Eu mostrei que essa quantidade em excesso foi por conta da gordura. Ele estava carbofóbico, ele não pode comer gordura, não comer carboidrato, porque ele é diabético, e ele não estava conseguindo controlar. Aí ele cortava um macro, mas aumentava muito o outro, isso era excesso de calorias, e o corpo transformava mesmo assim glicose de forma mais difícil e estava dando um pico de glicemia do mesmo jeito. E excesso de calorias Incrível, é excesso de não sabia calorias, que isso era ponto. possível. Nosso corpo precisa de glicose. Se ele vai quebrar com carboidrato, é de forma mais rápida e eficiente. Se não tem carboidrato, ele vai dar um jeito de transformar em glicose. Incrível. E ele Precisa. transforma a gordura em glicose. Transforma, de forma mais difícil. Ele acha caminhos para fazer isso. Exatamente. O corpo é inteligente. Mas não é isso que eu quero É. no final das contas. Exato, mas se estava o carboidrato mais alto no coeficiente respiratório, você estava em excesso de calorias, você não estava mais em déficit. Entendi. Olha, Não, o déficit é necessário de qualquer forma. Exatamente. por isso que Aí é você importante achou que fez o medir. déficit, mas consumiu muita gordura, no final não era déficit. Você cortou o carboidrato Mas e aí o aumentou déficit estava a mais dose. alto É. por conta da gordura em excesso. É. Então, excesso de calorias vai gerar uma alteração no coeficiente e você sabe, deve ter mentira, se o paciente fez ou não fez o déficit. Legal. Na sua. É bacana ouvir essas histórias, porque eu queria que a doutora Lorena falasse um pouquinho sobre a reação da paciente quando ela descobre que você pode fazer a assertividade, exatamente por causa do resultado do exame, fazer uma dieta personalizada para ela e que ela consegue ver o resultado nisso, sem sofrer tanto. Olha, a paciente, primeiro ela tem a mesma reação que eu tive quando eu entendi da calorimetria, né? Primeiro a dúvida, Uhum. não é possível. Primeiro, quando a gente vai fazer aquela calorimetria, a paciente já vem com um conceito, né? Na verdade, mulher tem muitos conceitos. Sim. Ela acha Sim. que é horrível, que o Aham. metabolismo dela é o pior do mundo, que nada funciona, que ela não consegue. E aí, quando você tem um equipamento que entrega até essa afirmação de fato, mas que não, é realmente você tá com o metabolismo um pouquinho mais lento, tá com maior consumo de carboidratos, ou não, você tem um metabolismo muito interessante, você tem uma boa performance em treino, você tá consumindo gordura da forma devida, tá tudo ok, a gente só precisa realmente ajustar a alimentação. Ela demora a acreditar, mas eu sempre converso com a paciente o seguinte, tá bom, você não tá com tanta certeza sobre isso, vamos fazer o que eu tô te propondo aqui, de acordo com esses resultados, todos os caminhos, você tá olhando aqui pro padrão ouro, o padrão ouro tá te dizendo que é isso, Uhum. bora fazer isso? Se não der certo a gente conversa, na próxima consulta. Uhum. E na próxima consulta ela vem feliz da vida, porque não sofreu tanto no processo de emagrecimento, porque o déficit calórico ele é realmente importante, mas o déficit calórico em cima daquele gasto, não o déficit calórico em cima a fonte voz da cabeça das pessoas, Perfeito, né? perfeito. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer déficit calórico a todo custo. Ah, 1000 calorias, por quê? Porque sim. Não tem não sabe nem por Sim, que tá sim. fazendo. Uhum. Então, causou uma surpresa muito grande e ainda
respondendo ao que você perguntou, né, sobre a questão da faixa, se tem alguma pessoa que se beneficia mais, eu acredito que de fato tem, dentro do meu consultório, eu percebi em algumas pacientes de forma específica a melhora na minha prescrição, né, e aí eu falo da paciente menopausada, porque como eu pego uma paciente que tá no climatério, tá na menopausa, eu coloco essa paciente na bioimpedância e não tem variação nenhuma de taxa metabólica. E aí, como assim a paciente não tá conseguindo observar resultado? Como assim não tem variação? Eu atendi essa paciente quando tem 38, atendo ela hoje com 45, ela tá no climatério, ela tá na menopausa precoce. Não tem mudança de metabolismo, o corpo não tá consumindo mais carboidrato, porque geneticamente ele estaria. E aí, quando a gente vai fazer a calorimetria, que ele entrega isso pra gente, eu respiro e a paciente respira. Bom, palpável. Sabe? E assim, como minha conduta é muito com mulheres, quando ela vê isso de forma palpável, até ela respira um pouquinho e entende. Não, é do processo, né? O processo, eu tô menopausada, é o meu processo. Então ela tem mais paciência, né? Ela não quer aquela coisa, 30 dias, sumiu em 30 dias, não é emagrecer, as pessoas querem sumir, né? E aí, ela tem mais paciência com esse processo dela, ela entende, não, realmente tem um estado metabólico aqui, eu tô com a nutricionista, eu tô com o personal, eu vou procurar uma médica pra ver essas questões metabólicas também. Então, a gente consegue direcionar a paciente também para além da nutrição, né? Porque, como eu costumo falar, cada um no seu quadrado, a gente trabalha até onde a gente pode. Perfeito. Então, quando a gente consegue pegar um paciente desse, que a gente observa que ela tá no climatério, que a calorimetria entregou um metabolismo, um consumo de carboidrato um pouquinho mais alto, olha, vamos procurar também um médico para poder observar como é que estão essas taxas hormonais e a gente chega a um resultado final. Isso é legal demais. Doutor Vitor, você teve alguma estratégia específica para fazer a comunicação para o seu paciente, que você estava agora com um novo equipamento que entregava para você o resultado padrão ouro da calorimetria? Hoje as redes sociais, né, cresceram bastante, então assim, quem não é visto não é lembrado, já dizia Bill Gates. Existem pessoas que estão fazendo negócios pela internet e existem pessoas que estão fora dos negócios. Então ou você está nas redes sociais ou você está fora das redes sociais e está fora dos negócios. Então assim, a partir do momento que hoje existe ainda o grande forte, que eu acho que a Lorena deve concordar comigo, que é o boca a boca ainda. A gente está divulgando nosso trabalho, impulsiona, né, faz qualquer marketing, tudo isso interessante, podcast como esse também, tudo isso ajuda no nosso perfil, no nosso trabalho. Mas assim, um paciente realmente satisfeito vai conseguir trazer muito mais, né, não só fidedigno esse paciente, como vai trazer também muitos outros clientes, que é quem fez e teve resultado. Então, a partir do momento que eu tive a calorimetria, que também eu já tinha adquirido antes da AMD e outros equipamentos que não entregava todos os detalhes, mas assim, eu sempre gosto de postar e mostrar nas redes sociais a diferença do atendimento com ele, o que entrega. Então, o que está discutindo aqui é importante divulgar. Agora, por que divulgar? Porque as pessoas realmente, como tem colegas que não sabem o que é equipamento, imagine pacientes. Então, se o profissional da saúde já não conhece, imagine os pacientes. Para que vai servir? Perfeito. Por que um tem e outro não tem? Ah, é mais barato, eu vou com mais barato que não tem. Nós, eu como fabricante, eu não sabia. Poxa, existe um equipamento que vai medir qual é o meu consumo de calorias por dia? Existe, isso existe. Então a gente viu que realmente tem não só os pacientes, mas tem realmente muitos profissionais. E é por isso que um dos intuitos desse nosso podcast é exatamente difundir o conhecimento para que eles tenham acesso. Só para nível de informação, a gente falando dos gastos calóricos, falou assim, a gordura consome. Eu coloquei algumas anotações aqui que é estudo, certo? Em média, 1 quilo de massa muscular vai te gerar 13 quilocalorias. É pouco. 1 quilo de gordura vai te gerar ali 5 quilocalorias. A metade, ou seja, tem gordura, ou seja, o paciente obeso também pode ter um metabolismo alto de gordura. Entendi. Sim. Entendeu? E aí, pasmem, músculo e gordura é o menor gasto do nosso corpo. Músculo e gordura. Gordura é o menor. Da onde vem maior nosso gasto? Coração, em torno de 400 calorias por quilo. E 200 gramas vem a nível cerebral. Cerebral é essa. E 13 quilos, que é igual de massa muscular, é a quantidade do peso residual. Estrutura óssea, peso residual, órgão, vísceras, partes moles, o restante. Então, olha só, a gente pensa muito na massa muscular, então é um mito. Isso aqui é combatendo realmente então, aos mitos. O negócio é deixar de treinar, então. Calma. Eu tô certo, Fábio. Cala a boca, Sérgio. Calma. Vamos com muita calma. Aí já pegando esse gancho... Pensar, queima mais,
do que uma hora de esteira. Mas pensei, treinar e pensar. Aí É você gasta muito importante, mais. Aí se fizer tudo junto, tá treinando, tá pensando. Aí a cetose vai ficar perfeita. Botando o coração para acelerar. Aí o coração também é um músculo. E o que o coração também influencia? Nosso débito cardíaco e consumo de oxigênio. Mais um estudo para vocês, agora em 2021. A aptidão cardiorrespiratória, aumentar o VO2, teve mais relação com a gordura subcutânea e visceral, entre as vísceras, do que a diminuição. Sim. 1 ml de quilograma por minuto aumentado no VO2 chega a reduzir em média 3 centímetros de gordura visceral. Impressionante isso. Já a parte muscular, ou seja, a aptidão aptidão muscular, que seria o treinamento de força, Sim. ele vai reduzir ali em torno de 1 centímetro. Então, ou seja, o aumento da aptidão cardiorrespiratória do VO2 vai ter mais redução de gordura visceral e gordura subcutânea, diferente de um treino de força. Olha, isso é interessante. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência em relação a isso. Eu estou com 53, então eu preciso, a minha atividade física eu procuro mesclar. Então eu pedalo, eu luto boxe, eu puxo os meus ferrinhos ali para ganhar músculo. Uhum. O que a gente percebe? O boxe, ele é um exercício que ele me faz aumentar absurdamente o meu volume de oxigênio, porque você passa ali na sequência de golpes. Uhum. Então, o meu mestre, o meu professor, quando ele exige o máximo de mim, ao final daquela sequência de golpes que eu tenho que dar, eu quase não consigo respirar, então tem que sair, eu fico puxando ali, e eu vejo que aquilo não só aumentou o meu consumo calórico, a minha queima de gordura, porque eu passo às vezes 18, 24 horas sem comer, para aumentar a minha diminuição de peso, principalmente depois das férias, né, que você volta lá mais gordinho. Então é incrível como isso faz sentido o que você está falando, porque quando o meu treino de terça e de quinta é o boxe, então se ali no final você vai morrer, porque eu saio andando para diminuir o batimento cardíaco, porque o meu batimento passa de 180 batimentos por minuto durante eu estou desferindo os golpes ali na manopla, e claro, a respiração também exige demais, e a minha perda de peso é muito mais acelerada quando eu estou na dieta e no treino de boxe. O pedal tem um efeito mais incrível, como a minha queima de gordura é muito maior no treino de boxe. E sem falar também no efeito EPOC, efeito, né, que seria de gasto energético pós-exercício. Então, se o treino é intenso, a caloria do treino conta. Depois de um treino intenso, o teu corpo vai recuperar exatamente o que você teve de desgaste durante o treino. Sim. Que é justamente o EPOC, o efeito pós-exercício ali, do consumo de oxigênio pós-esforço. Então esse estudo mostrou que não é que o treinamento de força é ineficaz. Relacionou à gordura corporal. Então, para reduzir mais gordura, foi aumento da aptidão cardiorrespiratória. E por que eu falei isso? O que é que temos como os dados aqui principais no equipamento, na calorimetria? Sim. Temos o VO2 em repouso. Então, mesmo que não seja no esforço, quem tem melhor aptidão cardiorrespiratória em repouso vai ter um metabolismo muito mais efetivo. E está ligado diretamente com o metabolismo, ou seja, quanto mais alto o metabolismo, mais alto o consumo de oxigênio em repouso. Perfeito. Então, a gente tem essa relação de ver como é que está o metabolismo em quantidade, qualidade e efetividade. Legal. A cereja do bolo da calorimetria é a taxa metabólica basal. Para você ter uma boa interpretação é saber como está o coeficiente, queimas de gorduras e carboidratos, para saber a qualidade da alimentação. Sim. O VO2, como é que está o consumo, a aptidão cardiorrespiratória. A ventilação, para ver a qualidade dessas trocas gasosas. Perfeito. E saber se o paciente está ou não está hiperventilando, se ele não está relaxado. Porque o paciente pode ter uma ventilação mais alta. Capacidade cardiorrespiratória boa se ele estiver relaxado e nos gráficos mostrar ali um relaxamento. Agora, se estiver alta a ventilação, com oscilação muito grande, então ele não está relaxado. Então já não seria fidedigno esse exame. Então, até medir já não é fidedigno. Exatamente. Perfeito. Eu queria, doutora Lorena, no início da nossa conversa, falar um pouquinho sobre lipedema. Sim. Você acha de que forma o HandMatch te ajuda nessa questão
para melhorar na tua prática lá a questão tanto do lipedema como a questão do emagrecimento? Ai, pra mim foi perfeito, entrou no momento correto. Tem uma onda da questão do lipedema, né? As pessoas estão tendo conhecimento, existia há muito tempo já, só que veio à tona agora, tá, existe, é uma doença, tem CID, como é que trata? E aí, quando a gente fala de um paciente com lipedema, ela tem um fator hormonal muito forte, né? Ela é totalmente dependente do estrógeno, então aquele estrógeno muito alto circulante, que vai gerar uma retenção hídrica. Então, é um paciente muito retida. Então, é um paciente que se frustra, tem uma tendência à frustração, porque sai hoje do meu consultório com 90 quilos, vai se pesar amanhã, tá com 93. Como assim, Nutra? Eu fiz tudo certinho o dia todo, mas teve uma retenção, trabalhou sentada. Então, o estilo de vida da paciente, inclusive o trabalho, vai ditando a resposta dela referente ao peso, né? Perfeito. Então, quando a gente vai usar a taxa metabólica ali da paciente, como é a cereja do bolo, mas que as pacientes se pegam muito naquilo ali, e a gente observa que, poxa, não muda, não melhora, a paciente está sempre com a taxa metabólica muito baixa, o peso está oscilando muito, então a calorimetria me trouxe essa precisão e essa análise para paciente de, realmente, como eu falei com o caso da paciente da menopausa, de sentar e explicar, tá, é esse caso aqui, ó. Você não tá conseguindo por causa do volume de oxigênio, o seu treino não tá fofo, tá indo mas o outro tá indo pra academia, mas não tá treinando certo. Perfeito. Perfeito. Treina correto. Às vezes o problema não é só alimentação, às vezes o problema tá no treino também. Então, a paciente com lipedema, ela tem 1000 questões. E uma delas é um cansaço muito excessivo, né? Não chega nutrientes da maneira correta, um peso muito grande nas pernas, um teor inflamatório muito grande. Então, muitas vezes, elas se escondem ou, às vezes, elas têm razão realmente de não estar indo treinar. Então, eu tive um caso específico mesmo de uma paciente que ela já tinha o diagnóstico do lipedema, a gente estava tratando, né? E a gente usava a bioimpedância como um dos parâmetros ali para poder fazer aquela montagem do protocolo dela. E quando a gente viu, a gente estava superestimando nos dias que ela não treinava, ela treinava 3 vezes na semana, então quando ela não treinava, ela tinha um alto consumo de calorias, ela não ia emagrecer, ponto, né? E nos dias que ela treinava, ela estava em uma dieta mais normocalórica, então ela não estava no déficit, porque o que a bioimpedância me entregou foi um resultado não tão fidedigno, porque ele usou peso como referência. E se eu uso o peso como referência de uma paciente que um dia está com 90 quilos, no dia seguinte ela pode estar com 3 quilos a mais, eu não tenho nada. É uma informação muito rasa. Então eu consegui aprimorar mais os resultados das pacientes. As pacientes se sentem até mais desprendidas da questão do peso, da bioimpedância. A pergunta quando chega no consultório, Nutra, hoje tem calorimetria, né? Porque eu fiz tudo certinho para poder vir fazer a calorimetria. Bacana. Isso é importante. Fala, e aproveitando, eu fiz tudo certinho para a calorimetria, vocês poderiam nos passar para o pessoal qual é o protocolo para fazer a calorimetria indireta? O que o paciente tem que... Qual o preparo? Pode Quanto treinar, tempo? Pode tomar café, pode... E aí? Eu geralmente peço ali uma média de 4 a 5 horas, né, de jejum mesmo. Eu retiro a cafeína, suplementações principalmente. Eu vou dando uma olhada nas suplementações que a paciente faz essa triagem através do WhatsApp, ver o que a paciente está consumindo, que até às vezes a gente prescreve alguma coisa e a gente não percebe que tem algum estimulante ali. Então eu tento fazer retirada desses estimulantes nesse período da calorimetria. Peço pra relaxar, ter um sono mais reparador, porque isso também conta para aquele momento que a paciente fica muito agitada, às vezes, por estar com a máscara, né? Falo que é um exame tranquilo, que não demora muito tempo, então façam aquele videozinho mostrando o equipamento através do WhatsApp para a paciente já começar a se familiarizar. Mas sobre a calorimetria, é o jejum, não usar nenhum estimulante naquele momento ali. E o seu, Vitor, na sua prática? A recomendação sempre assim, na literatura é no mínimo 4 horas em jejum. Existe uma diferença de taxa metabólica basal e gasto energético em repouso. Então, assim, a taxa metabólica basal é a medida que seria ao acordar o paciente relaxado ali antes do despertar. É o paciente ali relaxado ali abrindo seus olhinhos. Aí ninguém vai fazer isso na casa dos pacientes, né? E aí depois que o paciente levanta e desperta, aí já aumenta a sua ventilação, já aumenta ali seu batimento cardíaco, já seria gasto energético em repouso, que é 10% mais alto que o TMB. E é isso que a gente faz ao longo do dia. No consultório. Então, no mínimo 4 horas em jejum. Se ficar mais de 4 horas em jejum, aí no equipamento tem como calibrar esse equipamento colocando quantas horas em jejum, está de 4 a 7 horas ou está de 8 horas ou mais em jejum. Legal. Então o equipamento ainda tem essa calibração para saber realmente quanto o paciente realmente está em jejum. O equipamento questiona, né? Ele questiona. É bem intuitivo, né? É bem simples. A ideia... Isso. E só uma... provocar o Cleoder agora. Ainda não temos um equipamento que o paciente pode acordar e fazer a taxa metabólica. Ainda. Quem sabe, né? Ainda, olha, vou contar para vocês. A gente foi fazer uma demonstração do HandMatch, ainda era o HandMatch 1, o primeiro. Nós fomos fazer uma demonstração em Chicago.
para um possível investidor. Ele seria o nosso sócio. Ele tinha acabado de fechar um negócio muito gigantesco, ele tinha vendido a empresa dele e estava muito capitalizado com alguns milhões de dólares. Eu falei, vou lá dar uma beliscada nesse dinheiro, né? Para a gente acelerar o nosso processo, porque, de fato, gente, para a gente chegar no que nós chegamos aqui nesse equipamento, de fato foi muito investimento. A gente torrou muito dinheiro, muito tutano, muito tempo, e com os melhores profissionais, como o Sérgio, o Paulinho, o Luiz, para a gente chegar nisso aqui. Primeira coisa, a questão, quando a gente chegou em Chicago, a gente estava bastante frio, e a gente fez a demonstração. Ele ficou bastante impressionado, porque ele estava ligado à área de tecnologia médica também, então a empresa que ele tinha vendido estava totalmente, e eles estavam em busca de um equipamento para complementar o portfólio deles um pouco antes dele vender. Falou, olha, agora não tem jeito, que eu já vendi, não tenho o que fazer, mas eu gostei e quero voltar a falar com vocês quando tiver um pouco mais maduro. Vocês ainda são uma startup. A gente, de fato, era uma startup. E aí, quando a gente saiu para andar com o Luiz, a gente estava andando lá nas ruas de Chicago, nós entramos numa loja da Apple e eu falei com o Luiz, daqui a alguns anos vai ter um handmat aqui para o cara comprar e levar para casa. Ele vai poder fazer a caloria dele deitar. De hora que acordar, vai colocar a máscara, vai apertar o botão e vai ter o seu resultado. E ele falou assim, você tá meio futurista hoje? Falei, eu sou futurista. Tem o CEPAP, né? Não tem o CEPAP. Exato. Então quem faz o CEPAP já poderia já se beneficiar. Exato. Então a gente chegou, inclusive, a gente tem um handmat que a gente chama handmat Go, que é um equipamento bem reduzido, que a gente usa numa mochilinha. Aí a gente quer ver agora não mais a TMB, a gente quer ver em atividade, qual é o consumo metabólico da pessoa em atividade. Tanto é que o handmat Sport ele faz isso, ele agora não mais em quem está quietinho, quem acabou de acordar ou fez lá em 4 horas de jejum, agora a gente quer em atividade. Então o equipamento ele faz isso, e certamente o tempo, uma coisa que eu ia perguntar para vocês sobre a questão do tempo, né? Quanto tempo mais ou menos vocês usam para fazer, qual é o tempo de repouso antes de iniciar de fato o exame, porque uma das coisas que nós vamos incorporar provavelmente no handmat 3 daqui a algum tempo é a inteligência artificial. A gente já contratou o protocolo, mas a gente precisa de ter mais base de dados para que a gente possa diminuir o tempo de repouso. Hoje a gente geralmente orienta que faça em torno de 10 minutos, não é, Sérgio? De 12 a 15, né? Então você tem ali aquele período antes de iniciar, você faz ali de 10 a 15, então, para o paciente, assim, para efetivamente você começar o exame. A ideia é que com a inteligência artificial e com o algoritmo de todos os exames que a gente fez até o dia de hoje, que a gente tem mais de 800 mil exames já catalogados, e a ideia é que quando atingir 1 milhão e meio de exames, aí sim você joga isso na inteligência artificial e ela vai conseguir nos dizer com um tempo muito menor a calibragem de acordo com os dados, porque você tem ali a altura, peso, então tudo isso ele vai conseguir diminuir esse tempo, e nós acreditamos que a gente vai sair então de 10 a 15 minutos, de 12 a 15 para 2 minutos. Esse é o nosso target, é o que a gente quer chegar, para facilitar o tempo de vocês, otimizar o uso do equipamento, produtividade, numa manhã, né, para você não ter que ficar de repente gastando 30 minutos. Eu penso que é mais ou menos isso que vocês usam. Dr. Vitor, na sua prática, como é que é? Quantos minutos de exame? Na verdade, como você falou bem, então a gente utiliza em média uns 15 minutos. Mas assim, vai ajudar, né? Toda inteligência artificial ajuda, voltando ao que a gente conversou do início, desde que tenha conhecimento. Perfeito. Porque se você perguntar para a inteligência artificial alguma temática, ele vai te dar as informações. Se você não tem conhecimento algum, você vai pegar tudo aquilo ali com pura verdade, vai aplicar Perfeito. e pode dar bobagem. Dá ruim, sim. Entendeu? Onde eu quero dizer com isso? Bacana por ter o tempo um pouco menor. Mas se o paciente não estiver relaxado, a gente consegue ver isso nos gráficos, nas variáveis. Sim. Então a gente coloca ali em média 10 a 15 minutos, podendo colocar até 20 minutos, mas você pode parar o exame antes. Então quando estabilizar, se o paciente realmente estabilizou, não teve grandes oscilações, aí você diminui ali o tempo, parou. Ok. Agora se você vê que está em 10 minutos e o paciente ainda está muito ali ansioso, ele não está inquieto, então você tem que deixar ir até o final. Por isso que tem que ter realmente uma análise clínica, olhar e não passar
simplesmente as informações para o auxiliar fazer, desde que o auxiliar seja muito treinado para ter essa visão. Perfeito. Porque pode ser em menos tempo? Pode, mas não vai ser para todo mundo, porque se pegar somente referência da estrutura do paciente, o paciente no dia não vai estar relaxado e não vai ter precisão. Perfeito. Então a gente tem que ter essa referência também. Na sua prática também é assim, doutor? É bem parecido. Eu sempre tenho a abordagem de esperar o paciente relaxar um pouquinho, então eu vou conversando, né, tranquilizando, explicando, mostrando, porque a gente tem um receio de tudo que é novo. Exatamente. Então, como é um exame muito novo para os profissionais, imagine para os pacientes. Uhum. Então, geralmente eu dou essa analisada, né, foi o que eu aprendi também com o Vitor, no início ali daquele gráfico para poder fazer o corte também dos exames, para ver se não tem muita variação. Às vezes eu interrompo, peço para o paciente refazer outro dia, às vezes o paciente realmente não está no dia para poder fazer o exame, muitas coisas aconteceram antes de chegar até ali. Sim. Então eu sempre tenho esse critério, ouvir atentamente o paciente, eu acho que é a primeira parte. Legal, bom demais. Fala, só Sejão. Para fazer uma observação também com relação a essa situação, um complemento, o que acontece, né? Isso vocês devem estar acostumados lá na prática clínica, né? Eu acho importante comentar que na realidade a gente instala uma máscara no rosto do paciente. E isso gera um desconforto para quem nunca fez o exame especialmente. Exato. Então isso que o Dr. Vitor e a doutora Lorena estão falando é o tempo de estabilização que a gente chama no equipamento. Então quando eu boto a máscara, geralmente a taxa metabólica basal ela é um exame típico de taxa metabólica basal. Ela está alta, ela vai caindo e ela estabiliza. Típico. Nem sempre é assim, mas quase sempre é assim. E no início da calorimetria indireta, se a gente pegar alguns estudos de quem publicou sobre calorimetria indireta, vocês devem ter visto que o tempo que eles faziam eram 30 minutos. Olha isso. O Fábio lá está confirmando, né, Fabão? Porque eram 30 minutos, 10 minutos de estabilização e 20 minutos de aquisição. Fazia a média e beleza. E recentemente a gente questionou o pessoal da Abram. A gente perguntou pro pessoal da Abram, disse, 30 minutos e tal. E aí a resposta foi assim, olha gente, é 30 minutos porque a gente não tem estudo ainda. Então é 30 minutos. Foi criado um critério inicial para a gente começar a caminhar e achar o melhor cenário. Esse estudo que o Cleudro comentou, a gente já rodou um estudo preliminar, né, acho até importante falar, aqui na Bahia a gente é parceiro do Cimatec, que é uma aceleradora de indústria fantástico, e eles têm um departamento lá que tem um supercomputador. E esse estudo, inclusive, também cabe salientar que a gente fez antes da onda das IAs, né, dos agentes, do ChatGPT. Foi muito antes. Não, a gente usou rede neural, a inteligência artificial raiz, né? E a gente chegou num estudo preliminar de 12 a 15 minutos. E aí, né, a gente carece de mais exames, como o Cleudro falou, porque a nossa acurácia era de 83%, 84%. A assertividade da IA. E uma das conclusões do estudo é que o exame de 30 minutos gerava um problema. E qual era o problema depois analisando os dados? Imagina o paciente ficar 30 minutos com a máscara. Depois do 22º minuto, 23º minuto, o cara começa a ficar inquieto. Começa a ficar ansioso. Começa a incomodar, ele começa a querer ver o celular, ele começa a pensar no trabalho. E aí a taxa metabólica, cara, muitos exames de 30 minutos e aí a taxa metabólica no final sobe. Tem outro ponto. Por favor. Hoje você pode, inclusive, brincadeira à parte, mas fazer como se fosse um exame de polissonografia. Por quê? Não pode dormir. O paciente está em repouso. Ele não está dormindo. Perfeito. E aí você faz ali o exame, fica olhando os gráficos e de repente zera. Aí depois sobe. Ou foi alguma obstrução, algum vazamento. Mas se não foi nada disso, vai conversar com o paciente depois, apneia do sono. Olha. Já aconteceu, inclusive, E aí se voltou, aí você pergunta depois no final, como é que você dorme, você ronca, tem dificuldade? Aí começa a relatar algumas coisas. É bacana então, inclusive agora para diagnóstico, polissonografia. Vai fazer um examezinho. Porque exame onde vai evitar problemas cardiovasculares.
Né? Porque a sobrecarga de você, durante um sono, parar ali de respirar, quando você volta, o coração ele vai ter que fazer mais esforço para compensar aquele momento que não teve oxigênio. Perfeito. Aí isso ao longo dos anos, por isso que vem as arritmias, então problemas cardiovasculares através da má oxigenação. Então se você deixa o paciente relaxado, ele está tão relaxado, zerou, voltou, é a prova que ele está voltando na mesma média, então essa zerada ali foi, eu pergunto, você cochilou? Acabei cochilando, então está explicado. Você consegue até ver essa E o que o nosso equipamento permite fazer? Analisar o consumo de Não, oxigênio. mas quando ocorre a zerar, Aí ele vai lá, ainda corrige, Exclui. ainda exclui. exclui o ponto. Se o paciente tossir, acontece, o paciente tosse, espirra, dá risada, aí o dado fica poluído, fica com um artefato, a gente pode entrar no equipamento ou no portal lá e excluir aquele dado. Ainda corrigir os dados que foram para não perder o Para não exame. perder o exame, exatamente. Isso realmente é muito diferente, porque nenhum outro equipamento fabricado no mundo faz isso. Nenhum equipamento. É por isso que eu falo assim que de fato com muito orgulho, porque o equipamento ele traz alguns benefícios que, inclusive, já aproveitando o gancho aqui, Sérgio, queria que você falasse também do uso do equipamento por outros profissionais, porque, de novo, quando a gente desenvolveu o HandMed Fit, isso não existia no portfólio, nem no plano inicial, ele nasceu de uma ideia, poxa, será que tem mercado para isso? Poxa, claro que tem, os nutrólogos, os nutricionistas, eles precisam dessa informação, poxa, a gente pode construir algo que fique mais ajustado para ele, para ser mais assertivo, mas eu queria que você falasse sobre os profissionais que têm utilizado o nosso equipamento. O Fit ou os demais Fit, modelos? Sport, o Clinic. Então, a gente hoje possui 3 modelos de equipamentos. O HandMed Fit, que a gente está aqui, que é o tema do nosso podcast, a gente está conversando bastante. Então, é utilizado muito por nutricionistas, nutrólogos, alguns médicos do esporte, incrivelmente por alguns cardiologistas que têm comprado o equipamento para ter nas suas clínicas também. É um equipamento bastante versátil, né? Como a gente está falando aqui longamente. Mas eu tenho outros 2 modelos. Eu tenho o HandMed Sport, que é o segundo modelo, que faz tudo que o HandMed Fit faz, então ele faz a calorimetria indireta, mas ele te permite uma outra análise, que é aquilo que o Cleudor falou há pouco, fazer o exame durante a atividade física. Então, eu vou colocar a máscara, vou colocar uma cinta polar para pegar a frequência cardíaca, que é importantíssimo ter a frequência cardíaca, e vou submeter o meu paciente, ou o meu atleta, o meu avaliado a uma atividade física. E vou controlar essa atividade física. O que eu vou ter no final desse exame? Quais são as variáveis que eu vou ter? Eu vou ter o consumo de gordura que ele teve durante a atividade, de carboidrato, qual foi o gasto energético que ele expendeu durante essa atividade física. Eu vou ter 2 pontos que são muito importantes para quem trabalha com exercício, que é o primeiro limiar e o segundo limiar. São pontos específicos no gráfico, e aí a gente pode um dia falar mais sobre isso, mas o que ele gera para o avaliado? O famoso que os personagens, né, o personal trainer precisa, a famosa zona de treinamento. Então, com esses dados eu consigo dizer para o paciente, para o avaliado, para o atleta, para quem quer começar a fazer uma atividade física, qual é a melhor zona de frequência cardíaca que ele deve treinar. E mais, qual é a melhor zona de frequência cardíaca que ele deve treinar para uma determinada finalidade. Por exemplo, eu quero perder peso. Eu não vou treinar numa frequência muito alta. Mas qual frequência que eu vou treinar? Na frequência muito baixa? Não. Eu vou treinar num ponto, numa faixa que a gente chama na medicina do esporte, na faixa de Fat Max. O que é isso? O equipamento mede para mim e me entrega qual é a melhor zona da frequência cardíaca que eu vou queimar maior gordura e vou ter efetiva queima de gordura durante uma atividade física. Não é nem caminhando, não é nem correndo, é naquela faixa de frequência cardíaca. Também vai me dar qual é a faixa de... Então, se eu quero ganhar aptidão cardiorrespiratória, eu só quero melhorar a minha condição física, ele também vai te dar qual é essa frequência cardíaca. Isso é muito bacana. E tem muitas outras finalidades que a gente poderia fazer um outro podcast conversar só sobre isso. Só sobre esses benefícios. Para você, doutor Vitor, que além, né, de
médico, de nutrólogo, tem a parte também do esporte. Você tem o Handmed Sport ou você tem o Fit lá? Tem um fit. Tem o Por Fit? enquanto, É. por enquanto. Hoje eu tenho um fit, eu trabalhava antes com esporte, né? Uhum. Pela minha área, comecei na educação física e eu antigamente fazia, que era o ventilômetro, depois fui para calorimetria, eu utilizava os dois no equipamento anterior que eu utilizava, aí hoje eu foquei somente na parte, né, basal, mas inclusive ministro cursos não só por repouso, como também por esforço. Olha aí, legal. Aí o esforço é importante relatar esses pontos, mas eu não vou relatar um pouco mais, porque senão vai ser polêmico, senão eu vou contradizer meu amigo Sérgio, porque a questão do Fat Max é um pouco também polêmico. Como tudo, né? Posso relatar? Como tem colegas seus que dizem que a taxa metabólica exato, também não. Posso relatar? Claro, Você faz o corte, É. entendeu? Porque assim, o Fat Max é uma zona onde você vai ter maior queima de gordura. Não necessariamente você vai emagrecer porque tá perdendo gordura ali. Sim. Você está numa via oxidativa. Sim. Prioridade, gordura na presença de oxigênio. À medida que vamos aumentando o esforço, a gordura tende a ser menos requisitada, porque vem a produção de gás carbônico e aí vem a zona mais anaeróbia. Ou seja, as pessoas acham que por estar utilizando a gordura como fonte de energia, vai emagrecer ou é a zona melhor. Não, mas não é isso que o equipamento faz. Desculpa te Exato. interromper. Não é isso que ele faz. Assim, o Fat Max, assim, sabe a zona, ou seja, até o primeiro limiar vai ter maior queima de gordura. Aí é que tá. Depois termina que eu te Né? complemento. Porque assim, ó, Porque isso é muito importante o que você está falando. Então assim, ó, existe duas zonas de treinamento, dois limiares. O primeiro limiar, segundo limiar ou ponto de compensação respiratória, que é a segunda zona. Então, até o primeiro limiar, você está usando ali gorduras e carboidratos e proteínas. Proteínas a gente utiliza a todo instante. O coeficiente respiratório da proteína é abaixo do carboidrato, está entre gorduras e carboidratos. Então, a todo instante utilizamos um pouco de proteína como fonte de energia. A gente nunca vai utilizar como fonte primordial. Então, a gordura é a nossa fonte primordial. Depende de oxigênio. Sendo que à medida que o esforço vai aumentando, o seu consumo de oxigênio vai ser menor e vai ser liberação maior de gás carbônico. Na presença maior de gás carbônico, aí vem a utilização de glicose, seria a via anaeróbia, e pela produção do ácido lática. Então, quando está no primeiro limiar, vem os macros todos utilizados, e maior quantidade de gordura. Entre o primeiro e o segundo limiar, aí já baixa um pouco a gordura, já vem um pouco a glicose, o carboidrato. Acima do segundo limiar, seria mais carboidratos, que seria glicose, glicogênio. Então, para uma redução de gordura, aí vamos puxar para uma nutrição. Se não tiver déficit calórico, pode estar em qualquer zona, senão vai emagrecer. Não, mas olha só, aí é que é importante a gente conversar a respeito. Eu não estou falando que o Fat Max acelera o teu emagrecimento. É matemática. Exato. O Fat Max, ele é um ponto que ele é uma ferramenta para quem quer emagrecer. Porque o que o Fat Max faz? E é matemática. Ele vai te dar, na tua curva de esforço, qual é o ponto óptimo para te queimar gordura naquela curva ascendente de esforço e subida de VO2, gordura, carboidrato e principalmente taxa metabólica basal. Por isso que, inclusive, muitas vezes, quase 100% das vezes, o Fat Max, ele se dá com consumo de gordura abaixo de 50%, 30%, 20% de consumo de gordura. E ali é o Fat Max, porque ele leva em consideração a taxa metabólica. Então, o equipamento, o algoritmo, o que ele faz? Ele pega o gráfico e procura ali, fazendo a combinação de gasto energético e consumo de gordura e carboidrato, qual é o melhor ponto onde ele vai queimar mais. Aonde ele vai queimar mais. Agora, se ele vai emagrecer, isso não é garantia nenhuma. Se não adianta o cara treinar na melhor... É que nem se eu quiser treinar para ganhar aptidão cardiorrespiratória. Não adianta só treinar na frequência se eu não tiver uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Então, assim... São vários fatores. Mas é uma ferramenta. Porque, infelizmente, a gente vê isso nas redes sociais. Não, claro. Porque o pessoal lê Fat Max. Acha que é... Você vai saber agora a melhor zona para queimar gordura e emagrecer. Quer ver um... Aí você rasga o seu diploma, Porque são tantas outras variáveis. Eu tive acompanhando um estudo numa universidade que eles estavam justamente usando o equipamento para fazer essa análise que tu comentaste antes, que é sobre o EPOC, que é fundamental.
fundamental até para emagrecer. Exato. Não significa que se tu tiver um bom EPOC, tu vai emagrecer. Exato. Tu precisa. É uma ferramenta, que é o quê? Terminei a indicativo, atividade na física. verdade. Terminei a atividade física. Sim. Vamos lá, rapidamente. Fiz uma taxa metabólica basal aqui. Agora, 13,5 ml quilo minuto. Um match. É o que eu tô gastando. Corri. Voltei. Sentei aqui, esperei uns 15 minutinhos. EPOC. 4,5 ml quilo minuto. Caramba. Aumentou meu consumo de O2. O que é isso? É o efeito que o Dr. Vitor falou. É o EPOC, né? E esse EPOC, aí agora eu vou me arriscar, talvez, se eu estiver errado, vocês me corrijam, doutora Lorena e doutor Vitor. O EPOC, geralmente, ele é quebrado quando eu consumo alguma coisa, né? Ou não? Quando eu faço ingestão de um alimento, EPOC, eu quebro o efeito do EPOC. Não chega a quebrar, não. De Não? imediato. Eu já ouvi falar. Que até o pessoal fala assim, não se alimenta depois de fazer atividade física logo se tu quiser perder peso. Porque aí tu quebra o teu EPOC Mas aí também é mito, né? Entra na questão dos mitos. Eu acredito realmente, eu não vou relatar exatamente. E o equipamento essa mede o EPOC também. Exato. Então, é a flexibilidade do equipamento. Esses dias eu estava falando com um cliente nosso que ele estava usando o equipamento justamente para uma das utilidades para economia de corrida. Então, assim, o cara é maratonista. Beleza, ele tem lá a zona de treino dele que é para economia de corrida. Será que está econômico mesmo a corrida? O que faz? Faz um teste de esforço máximo, aí pode usar o Clinic, que a gente não falou, teste cardiopulmonar, com eletro, com cardiologista acompanhando, máximo, vê qual é o VO2 máximo. O personal pega e determina qual é a faixa de economia de corrida dele. Tá, mas e agora? O que dá para fazer? Algumas clínicas pegam esse maratonista, levam para dentro da clínica e botam ele a treinar em cima da esteira na faixa de economia de corrida e mede. Vamos olhar mesmo então se o VO2 é esse que a gente estimou. Não é? Então agora nós vamos fazer a sintonia fina. Baixa um pouquinho a frequência, faz lá, usa como se fosse no rádio lá da frequência. Sim. Faz a sintonia fina e deixa o cara... Então assim, o equipamento é muito flexível. E isso é algo que a gente inclusive, precisa... a gente... Não posso falar o nome ainda, porque a gente não assinou o contrato, mas tem uma maratonista aqui, baiana, que a MDI quer patrocinar. Eu já falei com o treinador dela, convidei ele e ela para ir lá na fábrica amanhã, para conhecer a fábrica. Vou ver daqui a pouco se ele me respondeu. Mas exatamente porque a gente quer poder ajudar o atleta também a ter um melhor desempenho. E a gente sabe que fazer esses exames com uma frequência maior é caro, e a ideia é que a gente seja o patrocinador dessa maratonista baiana, porque eu quero que ela seja campeã da São Silvestre Minha teoria do prática, ano que vem. Minha teoria prática. Gente, papo maravilhoso. Vou fazer aqui, deixar a doutora Lorena fazer as considerações finais, depois doutor Vitor. O que você achou mais interessante, os highlights aqui desse nosso bate-papo aqui, o que você achou que foi mais interessante? É difícil falar de um ponto, né? Ver perspectiva diferente. Eu não sou muito da área esportiva, mas entender um pouco mais também, ouvir e sair dessa inércia, né? Como eu falei também no início. A calorimetria, ela me traz um pouco disso, de sair um pouco da minha zona de conforto e me debruçar um pouco mais, e estudar um pouco mais, e aprofundar um pouco mais. Porque ele tem sempre algo a entregar, e é incrível como cada paciente acaba sendo um perfil diferente de análise. É isso aí. E isso é muito interessante. Então, agradecer o convite, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui compartilhando e aprendendo também, acima de tudo. Certamente. Mestre Vitor. Também só tenho a agradecer, Sérgio, Cleuder, Paula, Fábio, toda a equipe da MDI. Eu cheguei cedinho, conheci a estrutura, lindíssima, registrei todo o momento. Legal. E aquela coisa, equipamento padrão ouro. Infelizmente, o que as pessoas deixam de ter é que seria um conhecimento. Não adianta ter a melhor ferramenta se você não sabe utilizá-la com a melhor, com a melhor capacidade. Mais uma vez, faz analogia com o carro, não adianta você comprar uma Ferrari se você não tem nem carteira de motorista, você não sabe nem dirigir. As pessoas estão comprando uma Ferrari no mundo agora do metabolismo, no mundo da ciência, que realmente isso aqui é ciência. Então, assim, se me permite falar, estão falando para fechar a origem, para quem acha que essa calorimetria é um equipamento novo, não. Surgiu em 1700 com Lavoisier, fazendo o primeiro calorímetro. Como é o nosso gasto energético, medindo a produção de calor. Depois, em 1800, que foi para a calorimetria indireta, trocas gasosas. E 1900, que realmente foi difundido já equipamentos em menores, realmente mais portáteis. Tem o famoso Douglas Bagg, né?
sabe como é que funcionava o Douglas Bag? O pessoal respirava num balão, literalmente num balão. Aí pegava o balão, fechava e levava para fazer a análise de gasometria do ar ali dentro. Imagina. Então, quando as pessoas... Ele corre. Então, quando as pessoas tiverem dúvidas do que é uma calorimetria indireta, então tudo que a gente consome, digere, absorve e forma gases. Essas formações de gases dos substratos diferentes vão analisar realmente como é que está essa combustão. E aí, tudo que a gente come, mais o consumo de oxigênio é o nosso processo metabólico. Sem oxigênio, não tem efetividade no seu metabolismo. Alimento mais oxigênio vai gerar gás carbônico, água e calor. E o que o equipamento faz? Analisa o quanto de oxigênio você consumiu e quanto de gás carbônico você libera. Essas trocas gasosas dá lá qualidade, quantidade e efetividade. Eu só tenho a agradecer a todos por ser realmente um divisor de águas nas nossas condutas clínicas. Obrigado demais, doutor Vitor, doutora Lorena. Passar aqui para o Sérgio, fazer as considerações finais para a gente encerrar esse podcast. Foi muito bacana. Para encerrar, primeiro agradecer a participação da doutora Lorena, do doutor Vitor. E vou falar algo que eu sempre falei lá na live com o doutor Victor, que eu acredito que um dos propósitos da MDI é levar para todo nutricionista ou para todo profissional que trabalha com nutrição um analisador metabólico, um Handmatch Fit para esse profissional. Eu sempre faço a comparação. Um cardiologista, que é da área que eu venho, qualquer cardiologista ou qualquer médico clínico hoje precisa de um eletro. Ele tem um eletro lá e vai utilizar em todos os pacientes. A calorimetria está para o nutricionista como o eletro está para o cardiologista. Todo nutricionista precisa ter um equipamento, porque como vocês falaram no início, sem a gente combinar e sem a gente falar, é absolutamente necessário para a prática clínica, né? Não é porque somos nutricionistas. Eu digo mais uma vez, sem conflito de interesse, porque eu dou aula para médicos, nutricionistas, professores de educação física. Então, todas as áreas clínicas, toda a área de saúde pode se beneficiar. Por exemplo, o médico do esporte. Então, se o paciente passa por algum problema traumatológico ou um médico cirurgião plástico, então o corpo da gente precisa, quando a gente submete a algum estresse, seja ele mecânico, seja ele um caso de uma cirurgia, seja ele traumatológico, isso vai interferir no seu metabolismo, vai causar um hipermetabolismo, como por exemplo, uma cirurgia. Então esse processo de cicatrização vai aumentar o metabolismo, vai realmente aumentar ali a sua efetividade, onde você precisa corrigir via alimentação, para não esquecer da alimentação, porque se for só na base de medicamentos, o que acontece? Você pode realmente não ter um efetivo tratamento com medicamentos por conta desse metabolismo já não tão efetivo. Então, a imunidade. Então, o metabolismo está ali fragilizado, com a imunidade mais baixa, por um processo inflamatório, por conta dessas interleucinas, a parte do processo inflamatório aumentado no seu corpo. Então, se não corrigir a parte energética, a suplementação ou a medicação pode não ser eficaz. Olha isso, então pode ser realmente para qualquer paciente, precisa de uma avaliação metabólica para ter a melhor conduta de todos os profissionais. Excelente, excelente. E como diz a Paula, antes de encerrar, como diz a Paula, 2025 É nosso. é o ano? Da calorimetria. Muito bem, gente. Obrigado a vocês pela paciência, estar junto aqui conosco. Obrigado mais uma vez, doutor Vitor, doutora Lorena, Sérgio. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Vamos lá, gente. A gente está aqui para você acessar aí, saber um pouco mais sobre o Handmatch. Acesse as nossas redes sociais. Nós temos o site da MDI Industrial, www.mdiindustrial.com. Temos o Handmatch, então, lá no Instagram. Acompanhe, comente, tire suas dúvidas. A gente está aqui para te ajudar a ser mais assertivo na conduta com o seu paciente. Obrigado aí vocês. Gente, até a próxima. Obrigado. Tamo junto.